É importante que nós não devamos esquecer que o verdadeiro alimento é aquele que conseguimos obter através do nosso estudo pessoal da Palavra de Deus. Há solução para a hipocrisia? Existe, sim. Estudarmos, mudarmos os nossos comportamentos e estarmos dispostos justamente a uma experiência de conversão. Nenhum de nós é perfeito, mas para cada um de nós, para cada circunstância, Deus tem um conselho apropriado. Deus tem uma sugestão e uma solução para a nossa dificuldade espiritual, para o nosso problema de religiosidade. Pouco, Jesus está para voltar. O Senhor vai pôr, em algum momento, vai pôr um ponto final nesta tempestade que você está a viver na sua vida. Mas depois vem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo corresponde ao período em que, logo a seguir às perseguições que os cristãos viveram durante os séculos 2, 3 e 4, a seguir a este período vem um período de alta popularidade. E o cristianismo deixou de ser uma igreja perseguida para se tornar um movimento altamente conceituado, até respeitado. Passou a ser chique ser cristão. O imperador romano Constantino nominalmente converte-se ao cristianismo e ele torna-se o grande propagador do cristianismo. Mas com isso vem um prejuízo para o próprio cristianismo. E sabem, queridos irmãos e prezados amigos, a verdade é esta, que quando o cristianismo se torna popular, ou quando nós tentamos agradar as outras pessoas, por vezes podemos pôr em causa alguns valores essenciais que são basilares no cristianismo. E quando pomos em causa os alicerces da fé cristã, por vezes podemos estar numa situação de perigo. E é por isso que Jesus repreende a igreja de Pérgamo, é por isso que Jesus repreende, em certo sentido, com amor e com carinho, o crente tipo Pérgamo. Porque às vezes nós queremos agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes temos a necessidade de tornar o cristianismo tão acessível aos outros que quase o descaracterizamos das suas verdadeiras qualidades e características essenciais. E então, o conselho que Jesus dá efetivamente à igreja de Pérgamo, ao crente tipo Pérgamo é: cuidado, não deixe que o desejo de ser popular comprometa o seu cristianismo. Bom, mas hoje nós vamos estudar mais 2 períodos históricos da história do cristianismo. E estes períodos estão relacionados com a igreja de Tiatira, que é a igreja que normalmente nós, como cristãos, que aceitamos ou que entendemos o método historicista como um método de interpretação profético, nos leva a entendermos que este é o período da igreja medieval. Eu queria pedir a ajuda da técnica, porque não estou a conseguir passar aqui os slides. Se puderem então me ajudar a ir passando aí. Ok, muito bem, já está a passar. Então, nós vamos fazer como a semana passada. Vamos ler primeiro o texto bíblico todo. Estamos, portanto, em Apocalipse capítulo 2 e vamos ler do verso 18 em diante. Vamos ler, portanto, toda a mensagem que Jesus apresentou à igreja de Tiatira e depois vamos ver as particularidades desta mesma mensagem e aquilo que nós podemos aprender em relação a estes conselhos que Jesus tão inteligentemente apresenta para os crentes deste período. Vale a pena dizer que a mensagem à igreja de Tiatira é a mensagem mais longa. É uma mensagem longa e que tem um conjunto de conselhos muito próprios. Diz então o seguinte, verso 18: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E eu dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre
os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, e como também recebi do meu Pai. Verso 28, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, e o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos então agora olhar para esta mensagem de uma forma mais pessoal. Vale a pena dizer que a mensagem à igreja de Tiatira corresponde, portanto, ao período, ou a mensagem que Jesus envia ao período do cristianismo correspondente à Idade Média, ao período medieval. Isto é interessante percebermos que o cristianismo durante a Idade Média era um cristianismo que se caracterizava por ser muito focado nas obras, e nós vamos encontrar durante o período medieval, sobretudo na cristandade europeia, o surgimento de várias ordens religiosas que vão dar origem aos vários movimentos monásticos, ordens de frades, de monges, ordens de freiras, e todas estas várias ordens dão muita ênfase, sobretudo, aos atos de caridade, à disciplina religiosa, através de uma vivência onde eles procuram adquirir níveis de proximidade muito grande com Deus. Portanto, a característica do cristianismo nesta altura é uma característica fundamentada em justificação pelas obras. É por esta razão que Jesus diz que as tuas obras são maiores do que as primeiras. É interessante que este acaba por ser não só uma característica, mas também um elogio que Jesus faz a este período da história do cristianismo. Contudo, o cristianismo medieval era destituído de conhecimento ou de profundidade na Bíblia. Nós vamos encontrar durante o tempo da Idade Média o surgimento de um conjunto de ideias que muitas vezes nem sequer estavam fundamentadas na Bíblia. É que muitas vezes nem sequer eram minimamente aproximadas das Escrituras. Surgem tradições, ideias que vão sendo incluídas no cristianismo e que vão descaracterizando justamente a essência da própria vivência religiosa, daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mas a grande virtude do cristianismo medieval era, de fato, esta preocupação em fazer o bem, em obedecer a Deus. Mas vejam aquilo que o texto vai efetivamente dizer. Recuando ainda um pouquinho à introdução. Jesus é-nos apresentado aqui como sendo aquele que tem chamas, olhos como chamas de fogo. E isto é significativo. Recordam-se que nós falávamos na semana passada de que Jesus, sempre que se apresenta a uma determinada igreja, ele está a dar indicações através desta apresentação de qual é o conselho que ele quer dar a esta igreja. Ou seja, a nós que nos poderíamos, quem sabe, identificar com o cristão tipo Tiatira, poderíamos dizer que Jesus nos é apresentado como alguém que tem um olhar penetrante, que consegue ver a essência da nossa alma. Isto pode ser bom, por um lado, porque sabemos que Jesus conhece as nossas motivações e a sinceridade do nosso coração, mas ao mesmo tempo também pode ser constrangedor, porque ao percebermos que Jesus nos vê profundamente, também temos a consciência de que Ele consegue enxergar os aspectos negativos do nosso caráter, os nossos pecados escondidos, as coisas que nós não queremos, de fato, por vezes trabalhar com Deus. Bom, mas o texto continua dizendo, então, verso 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Portanto, já falámos a respeito das qualidades do cristão tipo Tiatira. Normalmente, estamos a falar de uma pessoa que talvez muitas vezes não seja uma pessoa com grande conhecimento bíblico, mas que vive aquilo que conhece.
Normalmente é um bom missionário, uma pessoa que a todas as pessoas com quem se relaciona fala de Jesus. Pode não ser um grande estudioso da palavra de Deus, mas fala de Jesus aos outros. Está, diríamos assim, sempre interessado em ajudar o próximo. Contudo, a sua grande deficiência é que tolera a Jezabel. O que é que isto em contexto profético quer dizer? Já sabemos que em linguagem apocalíptica muitas vezes existem ideias que são apresentadas que para as entendermos temos que ir a outra parte da Bíblia para buscar a ligação que ela tem e que podermos entender, portanto, o conceito que ali é apresentado. Quem foi Jezabel? Bom, nós não vamos ler estes textos de 1 Reis, como são aqui mencionados, mas quem estiver a tomar notas poderá fazer estas ligações para mais tarde poder investigar. Jezabel era filha de um rei de Sidom e este rei, ele tinha sido originalmente ungido ou separado para ser sumo sacerdote de uma deusa que era adorada na região do Oriente Médio, que era a deusa Astarte. A deusa Astarte, ou a adoração a Astarte, caracterizava-se por ser um tipo de culto da fertilidade. Vale a pena dizer que era um culto altamente imoral. Estava relacionado inclusive com a prostituição cultural que existia em cultos e religiões e adorações da antiguidade do Oriente Médio. Portanto, este homem, o sacerdote Et-Baal, que vem depois a tornar-se rei de Sidom, após ter assassinado o seu irmão, ele era pai de Jezabel. E ele ofereceu esta moça como princesa, como esposa ao rei Acabe, que viria a ser, portanto, um dos reis de Israel. E agora esta mulher é tida na história bíblica como alguém que foi altamente responsável por um processo negro e escuro na espiritualidade da história de Israel. Jezabel foi alguém que promoveu a decadência da adoração de Israel. Foi também no seu tempo que surgiu o ministério vigoroso do profeta Elias. E assim como a apostasia que Jezabel conduziu o povo de Israel precisava ser de alguma forma confrontada com força e com energia, por isso Deus suscita Elias, um homem também de personalidade forte, de energia, quase inesgotável. E digo quase inesgotável porque quando nós vamos a 1 Reis, capítulo 19, encontramos Elias deprimido. Mas esta é uma outra parte da história que, quem sabe, poderá ser estudada por nós. Contudo, vale aqui a pena recordarmos esta ideia. Jezabel é alguém que promoveu o afastamento de Deus, aliás, o afastamento do povo do seu Deus, através da mistura da verdade com o erro, através da corrupção, da prostituição. E nós vamos então perceber, justamente no verso 21, que Deus censura Jezabel, ou censura de fato esta igreja por tolerar a Jezabel, através justamente daquilo que nós poderíamos chamar de prostituição espiritual. Ora, Deus não está a falar aqui, ou Jesus não estava a falar aqui especificamente de prostituição no sentido real. O que é em linguagem apocalíptica, em linguagem espiritual da Bíblia, prostituição quer dizer? Vamos dar então uma olhada no texto de Jeremias, capítulo 3, verso 8. E ali nos é dito o seguinte, e vejam como estas conexões que nós vamos fazendo da Bíblia nos ajudam a perceber, de fato, como os contextos do livro do Apocalipse são esclarecidos através de outros textos das Escrituras. O profeta Jeremias faz, portanto, aqui no verso 8, uma contextualização entre o povo de Israel e o povo de Judá. Portanto, vale a pena, os irmãos conhecem que em determinado momento da história de Israel, logo após a morte de Salomão, o reino dividiu-se e as 11 tribos de Israel ficaram, portanto, a norte de Betel, com capital em Samaria, e depois as outras tribos, as outras 2 tribos e meia, vamos dizer assim, ou outra tribo e meia, que foi a tribo de Judá, mais a metade de Benjamim, então ficaram com sede em Jerusalém, formando, portanto, a tribo de Judá. E diz então, sim, viu que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a pérfida Israel a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu,
mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E pela leviandade da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com o pau, com a pedra e com o pau. Estando aqui, portanto, a referir-se à idolatria, ou seja, à adoração de objetos que eram feitos ora de pedra, ora de madeira. E assim nós percebemos que a prostituição da qual o livro de Apocalipse fala é justamente a idolatria, ou seja, a mistura entre o cristianismo, a doutrina verdadeira da Bíblia, e os ensinos mundanos, os ensinos errados. E agora reparem que o verso 22 vai dizer que Deus, ou Jesus diz, eis que os lancei no leito de dores. Isto quer dizer o seguinte, quando alguém se afasta de Deus, quando alguém condescende com o pecado, muitas vezes acaba por sofrer de uma doença espiritual. Recordando sempre que nós estamos aqui num contexto simbólico, num contexto apocalíptico, ou seja, nós estamos a falar de que quando alguém mistura a verdade com o erro, acaba por passar justamente por uma situação de doença espiritual, em que a sua espiritualidade não está forte, em que a sua conexão com Deus não é tão forte e tão significativa. Bem, deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses, prezados e queridos irmãos. Talvez para aqueles que estão em casa também, aquilo que vou comentar a seguir seja importante e talvez até revelador. Hoje vivemos num tempo onde muitas pessoas vivem uma espiritualidade tipo Tiatira. Procuram viver o seu cristianismo com autenticidade. Da forma que vivem, ensinam aos outros a respeito do Evangelho, testemunham da palavra de Deus, mas talvez muitos de nós hoje vivemos com pouco conhecimento bíblico. Estudamos pouco a Bíblia, falamos muito da Bíblia, mas estudamos-la pouco. Talvez até estejamos mais interessados hoje em saber a opinião de pastores, de grandes pregadores, de estudiosos famosos, do que propriamente investigarmos nós mesmos a palavra de Deus pela nosso próprio estudo, na nossa própria experiência devocional com Deus. Hoje não é raro pessoas passarem algum tempo a assistirem vídeos de pregações de pastores, de pregadores daqui e da acolá. Não estou a dizer que seja errado assistir vídeos de pessoas que falam sobre a palavra de Deus. É preferível assistir estes vídeos do que às vezes assistir outro tipo de conteúdo de menos valor espiritual que existe na internet. Contudo, é importante que nós não devamos esquecer que o verdadeiro alimento é aquele que conseguimos obter através do nosso estudo pessoal da palavra de Deus, através da nossa leitura pessoal da Escritura. Porque ouvirmos a opinião que outras pessoas possam ter é receber alimento em segunda mão, mas nós precisamos ir diretamente à fonte. E sabem, hoje na internet existem muitas vezes ideias estranhas e até bizarras que são apresentadas a respeito daquilo que a Bíblia diz e daquilo que é a verdade da Escritura. Por isso é que nós temos à nossa disposição a orientação do Espírito Santo, que está disponível para ensinar a cada pessoa as ideias que outrora o próprio Espírito Santo inspirou homens santos no passado a escreverem nas Escrituras. Se o Espírito Santo, que é o autor intelectual da Bíblia, está disponível para me ensinar a mim, por que é que eu devo estar a buscar conhecimento de outras pessoas? Por mais eruditas ou por mais esclarecidas ou eloquentes que elas possam ser nas suas apresentações nos canais do YouTube ou o que quer que seja. Querido amigo, você que está aí a assistir em casa, nós que aqui estamos neste auditório neste momento, o grande desafio que Deus coloca diante de nós é estudar a Bíblia por nós mesmos. Aquilo que aqui estamos hoje a fazer, prezados e queridos, é apenas um estímulo para que cada um de nós possa diariamente estudar a palavra de Deus. Nós não estamos em tempo de alimentarmos a nossa espiritualidade apenas daquilo que o pastor ensina na igreja ou das pregações que nós possamos ouvir daqui ou dacolá. Esta era uma das fraquezas da igreja de Tiatira. Esta é uma das fraquezas do crente tipo Tiatira. Tem, por vezes, boas intenções, mas lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque acaba por tolerar Jezabel, a mistura entre a verdade e o erro. E depois acaba por acontecer que ficamos doentes espiritualmente falando. Quando vêm os problemas e as dificuldades, nós perdemos a fé.
nós desanimamos, abandonamos a igreja, desacreditamos daqueles em quem tínhamos posto a nossa confiança, desconfiamos inclusive do próprio Deus e às vezes até perdemos completamente a nossa própria espiritualidade. Meus queridos, o texto continua dizendo: farei morte dos seus filhos. Aqui há uma referência a um texto do livro de Ezequiel no Antigo Testamento. Portanto, isto para percebermos a conexão, a ideia do castigo contra a presunção. E depois diz ainda: darei a cada um de vós segundo as suas obras. É muito importante nós não esquecermos que Deus é um Deus lógico, é um Deus coerente. Há causa e efeito. Se a nossa própria vivência religiosa não está em sintonia com a vontade de Deus, existirão consequências que poderão não ser as mais agradáveis. Isto não é uma ameaça que Deus está a fazer, isto é uma advertência. Deus está a ser coerente consigo mesmo, avisando e aconselhando a que os cristãos possam verdadeiramente buscar uma relação íntima com Deus. Depois o texto, já estamos perto do final, o verso 25 diz: mas tendes o que tendes, retende-o. Ou seja, aquilo que nós temos em nossa mão, o nosso conhecimento, aquilo que temos absorvido da palavra de Deus, devemos vivê-lo. Porquê? Até que Jesus venha. Vale a pena lembrar Tito capítulo 2, verso 13, quando ali é mencionado que a vinda de Jesus é a bem-aventurada esperança dos cristãos, o aparecimento do nosso glorioso Senhor e Salvador. Esta é a coisa mais importante. Nós, neste momento, não devemos gastar tempo estudando teorias bizarras e polêmicas. Devemos conhecer a palavra de Deus, devemos nos cingir naquilo que é essencial. Jesus está para voltar e é urgente que possamos, como cristãos, prepararmos-nos para o encontro com o nosso Senhor. Esta é, portanto, a mensagem que é dada justamente à igreja de Tiatira. Depois o verso 26 e 27 diz: e ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até ao fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E Jesus diz: e com vara de ferro as regerá. É interessante que a palavra vara, ela tem na Bíblia três significados. Pode significar o cajado do pastor, pode significar o cetro de um rei ou de uma autoridade, ou pode significar também a vara de castigo. E é interessante que aqui ela tem justamente os dois últimos significados. No contexto percebe-se que representa tanto o cetro de autoridade como também a vara de castigo. Porquê? Porque esta vara ela vai esmiuçar os vasos de barro, ou seja, os vasos de orgulho da humanidade. Muitas vezes nós achamos que somos importantes, orgulhamos-nos das consecuções que a humanidade tem alcançado, orgulhamos-nos de termos conseguido com o nosso próprio esforço construir um património, uma carreira, orgulhamos-nos de quem somos ou de quem julgamos que os outros pensam que nós somos. Mas a grande questão é, o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes parece-se com um vaso de barro. Tem forma, tem aparência, parece até ser sólido porque é duro, mas depois, quando vem um embate mais forte, esmigalha-se, fraciona-se como cerâmica velha, partindo-se e perdendo completamente a sua utilidade. Do que vale o nosso orgulho? Do que vale a nossa vaidade? E Jesus chama-nos a atenção justamente para isso, para que possamos efetivamente colocar a nossa esperança em Jesus. E o verso 28 diz isto justamente: porque lhe darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito justamente disto. Apocalipse capítulo 22, verso 6 diz assim: e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplendente estrela da manhã. Quando a Bíblia nos diz que ao crente tipo Tiatira, Deus está disponível para dar Jesus, aquilo que Jesus nos está a ensinar neste momento é que Ele quer que nós possamos, em nossa própria vida, desenvolver uma semelhança ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ainda existe uma outra ideia associada à ideia da estrela da manhã. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que
o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Aqui, Pedro faz uma associação entre o significado da estrela da manhã e o conhecimento profético. Esta é uma coisa muito interessante, porque para os cristãos dos últimos tempos, o conhecimento profético vai fazer a diferença entre o povo de Deus que se está a preparar para ver Jesus e os cristãos nominais. É interessante isto. Ter a estrela da manhã é ter o conhecimento da profecia e ter a própria pessoa de Jesus Cristo também no nosso coração. Este é o desafio que Jesus tem para nós. Um resumo aqui, o que é a igreja de Tiatira e quais são as características do crente tipo Tiatira. Jesus apresenta-se como aquele que tem olhos, chama de fogo. Quais são as suas características? Boas obras, obras nemorosas, mais do que as primeiras. Contudo, o seu defeito é tolerar a Jezabel. É falta de firmeza moral. O conselho, viver a verdade que possui. E a promessa é receber a estrela da manhã. Vamos passar então agora ao segundo período da história do cristianismo desta noite. E é a partir do capítulo 3 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 6. Vamos avançar agora na leitura do texto bíblico, que o nosso tempo já está um bocadinho corrido, ou já falta pouco tempo, e então vamos pegar justamente no texto conforme ele está aqui na nossa apresentação. Diz então o verso 1, estamos em Apocalipse 3, verso 1, diz assim: o anjo da igreja em Sardes escreve, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome que vives, mas estás morto. Ora, Jesus apresenta-se como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Já vimos, logo na nossa primeira sessão do estudo do livro de Apocalipse, nesta nova série, em que percebemos que os 7 Espíritos é uma forma também de falar do Espírito Santo. E podemos perceber que quando Jesus prometeu o Santo Espírito, o Consolador aos seus discípulos, conforme vemos em João capítulo 14, nos versos 16 e no verso 26, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, ou outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Depois no verso 26 Jesus diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Nós vamos ver que a forma como Jesus se apresenta a este período da igreja cristã, que é o período da igreja de Sardes, corresponde exatamente à importância da presença do Espírito Santo neste período do cristianismo, que é o período da Reforma Protestante. Terminou o período medieval e agora então surge justamente o protestantismo, mas que este protestantismo, em termos históricos, rapidamente se afastou da sua origem, da sua motivação primordial. Por quê? Porque, como diz o texto bíblico, este período da igreja corresponde a um período de alguma hipocrisia. Tens nome que vives, mas estás morto. Pareces que és, mas não és. Tem aparência de, mas falta-lhe a essência. Vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer a respeito justamente desta condição de aparente vida, mas morte. Vamos ver o que é que textos como Efésios capítulo 1, 2, versos 1 e 5 nos dizem. Diz assim então: e Ele vivificou, falando aqui a respeito de Jesus, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Então estar morto é estar em pecado, ok? Depois o texto continua dizendo, agora já no verso 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso, pela graça, sois salvos. Entendem? Portanto, estar morto é estar em pecado. A morte espiritual é, portanto, o estado em pecado. E o que é que isto corresponde? Corresponde a pecados não confessados, pecados acariciados. E, meus queridos irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Infelizmente, muitos cristãos vivem uma vida de aparência, mas que na realidade não corresponde à autenticidade do seu interior.
têm pecados não confessados, situações que não estão resolvidas, problemas entre uns e outros. E o crente tipo Sardes é exatamente esta situação, ou vive exatamente esta situação. É grave? É. Não é bom? Não. Jesus quer efetivamente tocar e salvar também o crente tipo Sardes, porque também há salvação para ele, também há solução para ele. O verso 26 do capítulo 2 de Tiago diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também é a fé sem obras. Ou seja, uma fé sem obras é, portanto, morta, como diz Tiago. E agora então reparem, o conselho que Jesus dá ao crente tipo Sardes, o conselho que Jesus dá a pessoas que vivem esta vida de hipocrisia. Existe solução para a hipocrisia. E Jesus diz: ser vigilante. E reparem uma coisa muito interessante, a expressão vigilante é uma das expressões que Jesus usou de forma muito enfática no seu discurso de Mateus 24, quando apresentou aos discípulos as informações relacionadas com o final da história da Terra, os sinais que marcariam a sua vinda. E Jesus vai apresentar esta ideia por 3 vezes, no capítulo 24 e no capítulo 25. E sabemos que na Bíblia, sempre que uma ideia é repetida 3 vezes, ela representa a diferença entre a vida e a morte. Vamos ver. Mateus capítulo 24, versos 36, 42, 44 e depois 25, 13. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Depois, no verso 42, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que vem o Senhor. No verso 44, Jesus diz: por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Segunda vez é repetida a ideia de que devemos estar atentos. Verso 42, verso 44. Depois, no capítulo 25, no verso 13, a concluir uma das parábolas que Jesus contou, ele diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Esta é a razão pela qual Jesus diz ao crente tipo Sardes: esteja atento. É um aviso carinhoso que Jesus faz. E ele então depois vai explicar mais uma repreensão. Ele diz: não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Depois vem a solução. Qual é a solução para um crente que vive uma espiritualidade, uma religiosidade hipócrita? São 3 verbos: lembrar-se, guardar e arrepender-se. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, pois, se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Então, estas 3 ideias são, em certo sentido, o antídoto contra a hipocrisia dos crentes nos últimos tempos da história do cristianismo. Lembrar-se significa reestudar a Bíblia, ir buscar aquela informação, mais uma vez a ideia de nós estudarmos a Bíblia por nós mesmos, conhecermos a Palavra de Deus, não nos esquivarmos de estudar a Bíblia. Depois, guardar, ou seja, obedecer. Aquilo que eu sei que Deus pede de mim, eu devo obedecer prontamente. E arrependermos-nos, ou seja, passarmos por uma experiência de conversão. Diga-me uma coisa, estas 3 ideias, elas levam-nos a um conceito que é muito familiar para nós, cristãos adventistas do 7º dia. Estudar a Bíblia, obedecer, fazer mudanças na nossa vida, ajustando a nossa vida aos ensinamentos da Palavra de Deus e passarmos por uma experiência de conversão. Lembram-se de alguma ideia muito característica do movimento adventista que está relacionado com estas 3 palavras? Reavivamento e reforma. Reavivamento espiritual, marcado por um novo interesse pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo uma reforma que implica numa mudança de atitude. Muitas vezes a história do cristianismo foi marcada por movimentos de reavivamento, onde houve um interesse
acrescido pela palavra de Deus, onde houve um interesse por novas ideias que não tinham sido até então estudadas nas Escrituras, um novo interesse por uma vivência religiosa diferente, mais intensa, mais espiritual, mais intencional, mais emocional por vezes. Mas isso tem que estar associado também a uma reforma da nossa vida, que seja marcada por novos hábitos, novos comportamentos, que levem a que o reavivamento se torne algo real, algo que dure, algo que perdure e que leve a pessoa ao caminho efetivamente da salvação. É isto que Jesus está a dizer ao crente tipo Sardes. Há solução para a hipocrisia? Existe, sim. Estudarmos, mudarmos os nossos comportamentos e estarmos dispostos justamente a uma experiência de conversão. Depois o texto diz, no verso 5, de forma mais específica, ao que vencer, ou seja, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Reparem uma coisa interessante, mesmo alguém que vive uma experiência fria, uma experiência formal, uma experiência de alguma hipocrisia religiosa, existe solução. Deus inclusive diz, se você, querido irmão, talvez alguém neste momento esteja a ouvir-nos e a pensar nas suas falhas, nos seus erros de caráter e a sentir-se, enfim, mal porque a sua espiritualidade, a sua religiosidade é apenas aparência. Acreditem, há solução para nós. Precisamos confessar ao Senhor, estar disponíveis para aprender do Senhor através do estudo da sua palavra. E Jesus diz que aquele que estiver disposto a fazer este tipo de reforma, este tipo de reavivamento na sua vida, ele haverá de ser salvo e o seu nome estará inscrito no livro da vida. Vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito justamente do livro da vida. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, diz assim, referindo-se àqueles que adoram a besta e a sua imagem, diz, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Depois no capítulo 20, no verso 15 diz, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, ter o nome no livro da vida significa ter o seu nome numa lista daqueles que haverão de ser salvos e viverão para todo sempre. Isto, de fato, é muito interessante e é uma promessa preciosa que Deus faz a todos os cristãos, independentemente de quais as suas circunstâncias e as suas condições. Vamos fazer aqui uma revisão rápida. Como é que é o crente tipo Sardes? Hipócrita, não tem grandes obras, não tem obras perfeitas a apresentar a Deus. Contudo, o Espírito Santo que está nas mãos de Jesus, que é apresentado como fazendo parte justamente do autor que se dirige a esta igreja, está disponível para causar um reavivamento e uma reforma espirituais na vida do crente tipo Sardes. E a promessa é ter um nome na lista mais ilustre do universo, que é a lista dos salvos que viverão para todo sempre. E Jesus o confessará, ou seja, confessará esta pessoa como sendo justa diante de Deus e diante dos anjos. Queridos irmãos e prezados amigos, esta é a certeza que Deus dá a todos os cristãos que estão disponíveis para ser transformados pelo poder do Senhor. Há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Nenhum de nós é perfeito, mas para cada um de nós, para cada circunstância, Deus tem um conselho apropriado. Deus tem uma sugestão e uma solução para a nossa dificuldade espiritual, para o nosso problema de religiosidade. E todas as soluções implicam numa coisa importantíssima, a salvação. Porque Jesus veio para nos salvar. E Ele quer que você e eu estejamos preparados quando Ele regressar a este mundo. Na próxima semana, nós iremos ver as duas últimas igrejas do período das 7 igrejas, portanto, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E com isto terminaremos este pequeno ciclo relacionado com a espiritualidade, ou seja, com
aquilo que nós poderíamos chamar de o cristianismo de sucesso, ou seja, os conselhos que Jesus pode dar a cada um de nós de acordo com as nossas próprias especificidades de vida. Queridos amigos, não esqueçamos, existe um Deus que nos ama, existe um Salvador que está ansioso para nos acolher em seus braços de salvação. Existe um Espírito Santo cheio de poder e de capacidades que nós desconhecemos, disponível para nos ajudar poderosamente nas nossas próprias lutas. Por isso, não desfaleçamos, não desanimemos com a nossa condição, mas acheguemo-nos ao Senhor em busca de salvação, em busca de redenção. O Senhor nos abençoe.